Fim de semana teremos mais um Fla-Flu agora pelas semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e eu resolvi então voltar ao tema, as finais envolvendo essa dupla que gera tanta polêmica, afinal quem tem vantagem sobre quem, como é que isso tudo funciona. Então eu vou tentar esclarecer um pouco mais toda essa história envolvendo esse clássico que é tão importante, que faz com que Flamengo e Fluminense tenham unificado seus números para que não haja nenhum tipo de discussão entre quem tem mais vantagem e mais gols marcados entre essas duas equipes. Vou começar falando de outras disputas que não o campeonato estadual, mas que faz parte dessa história, que são as disputas dos turnos, que ganharam nomes específicos, Taça Guanabara e Taça Rio. Na Taça Guanabara, são 9 finais com vantagem do Flamengo de 6-3. Na Taça Rio, são 2 finais e o Fluminense ganhou as duas, 2-0. Somando, então, Taça Guanabara e Taça Rio, são 11 finais, 6 do Flamengo, 5 do Fluminense. Nos campeonatos estaduais, são 13 finais que não há nenhum tipo de discussão. O Fluminense ganhou 7, 36, 41, 73, 84, 95, o gol de barriga, 2022 e 2023. O Flamengo ganhou 6, 63, aquele recorde mundial de público no estádio de futebol em jogo de times, né, não de seleções, 63, 72, 91, 2017, 2020 e 21. Então o Fluminense vence o Flamengo 7-6. Mas existem 3 títulos que os tricolores acham que foram campeões em cima do Flamengo, quando na verdade isso não aconteceu, porque os jogos não eram decisivos, ao menos para o Flamengo. Em 1919, o Flamengo perdeu os 2 clássicos que fez contra o Fluminense. E a tal final envolvendo os 2 times, só o Fluminense jogava pelo título. A diferença favorável aos tricolores quando entraram em campo era de 4 pontos. Então o Flamengo precisaria vencer o Fluminense, naquela época a vitória valia 2 pontos, precisava vencer o Fluminense, vencer na última rodada e o Fluminense ainda precisava perder para o América para forçar um jogo extra. Então não foi final, para o Flamengo não era, o Fluminense foi campeão, mas não pode dizer que foi campeão em cima do Flamengo. Em 69, de novo, o jogo não valia título para o Flamengo. Os 12 clubes disputaram o primeiro turno, os 8 avançaram para o segundo turno com a pontuação adquirida no turno anterior. E com isso o Fluminense tinha 2 pontos de vantagem para cima do Flamengo quando eles se enfrentaram. A história novamente se repetiu. Se o Flamengo vencesse, precisaria ainda de outra vitória na última rodada, de um tropeço do Fluminense. Então, o jogo não era decisivo para o Flamengo, não se pode dizer que foi uma final entre os dois. O Fluminense foi campeão em 69, mas não por conta dessa vitória em cima do Flamengo. E por fim, em 83, quando tivemos um triangular decisivo, Flamengo campeão da Taça Guanabara, Fluminense campeão da Taça Rio e o Bangu que entrou por somar o maior número de pontos em todo o campeonato. Nesse triangular, Fluminense e Bangu empataram de 1-1. No jogo seguinte, o gol do Assis, o Fluminense venceu o Flamengo por 1-0, eliminou o Flamengo da disputa, mas não foi o campeão, porque havia um outro jogo ainda entre Flamengo e Bangu, e se o Bangu vencesse o Flamengo por 2 gols de diferença, ele seria o campeão. O Flamengo honrou a camisa, venceu o Bangu e deu o título ao Fluminense de 83. Logo, o Fla-Flu não foi decisivo. Com isso, finalizando, a vantagem do Fluminense em campeonatos estaduais é de 7-6. Taça Guanabara e Taça Rio, a vantagem é do Flamengo 6-5. No somatório geral, 24 finais, 12 títulos do Flamengo, 12 títulos do Fluminense. Podem discutir à vontade. Forte abraço.